Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, meu amado ouvinte, a você, minha amada ouvinte, você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizado na Rádio Liberdade 1500. Este programa é um instrumento de divulgação da Igreja Assembleia de Deus de Deões, Canguçu, e eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que neste domingo a Igreja Assembleia de Deus de Deões de Canguçu está de festa, 27 anos evangelizando, trazendo pessoas da sarjeta para se reunir junto aos príncipes, assim diz a Bíblia. Então, você que está ouvindo, glorifique a Deus aonde você está. Diga ao Senhor que Ele é maravilhoso, porque esse instrumento de divulgação da Assembleia de Deus está chegando dentro da tua casa. Hoje estamos aqui no estúdio com pessoas especiais. Estamos aqui, o pastor Antônio Magnus depois vai apresentar a você, mas eu peço que você não retire o seu rádio, a sua sintonia da Rádio Liberdade e ligue para o seu irmão, ligue para a sua irmã, ligue para aquele amigo, aquela pessoa conhecida e diz, ligue na 1500, hoje tem um programa especial e nós estamos em festa e eu quero convidar você para hoje à tarde estar conosco a partir das 2h30 na Igreja Assembleia de Deus de Deões, Missionário, Rua José Bonifácio 312 em Canguçu. Terá uma tarde de louvor, terá a palavra do Senhor e hoje é dia para você não deixar de vir na igreja. Estamos alegres porque o dia hoje é para louvar ao Senhor nosso Deus. Pastor Antônio Magnus, eu vou apresentar os telefones e eu já entrego para o senhor. Então você pode ligar para nós através do 8411-6070, 9998 9939. Eu estarei atendendo a sua solicitação e quero a partir de agora entregar para o pastor Antônio Magnus Dias. Pastor Antônio Magnus, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Silvomar. A paz do Senhor a todos os nossos diletos amigos, ouvintes da Rádio Liberdade e do programa Novas de Alegria. Nós estamos aqui mais uma vez e eu quero iniciar essa programação de uma forma diferente hoje, né? Porque hoje, neste programa, nós temos um ouvinte a menos que nunca perdeu a programação, que foi o pastor Geni, que nos deixou saudade. Então hoje nós estamos no primeiro programa, depois que o Senhor Jesus recolheu ele, e nós estamos aqui falando aos seus familiares da falta que nos está fazendo do outro lado, ouvindo sempre o rádio que não está mais. Também lamentamos porque hoje será no 27º aniversário da igreja, aonde também pastor Geni não vai poder estar porque Deus assim o quis. Mas lamentamos e entristecemos com a falta de um grande amigo, de um grande companheiro, de um pai, de um irmão, de um pastor que realmente trabalhou todo o tempo desta igreja, 27 anos desta igreja, e ele trabalhou junto com esta igreja em prol do Evangelho de Jesus Cristo, dia e noite. E nós hoje estamos lamentando, muito triste, a falta de um grande amigo, de um grande pai, de um grande irmão, que era o nosso querido e saudoso pastor Geni Bosch. Mas, como a obra do Senhor Jesus, ela não pode parar, nós precisamos continuar trabalhando muito, porque agora nós temos um companheiro a menos nessa guerra, nesta luta, e nós precisamos nos esforçar muito para ocuparmos, para fazermos um trabalho ainda melhor, pois nos deixou realmente uma lacuna na nossa vida, no nosso ministério, mas perdemos para Deus e não perdemos
para homens ou para Satanás. Pertencemos para Deus e por isso nos deixa feliz, porque pastor Geni está descansando com o Senhor. E eu quero, de imediato, amados irmãos, já dar rapidamente aí os nossos avisos, porque nós temos duas pessoas importantes aqui do meu lado, que daqui a um momento já estarei apresentando e entrevistando estas duas pessoas, né, que estão do meu lado, uma à minha direita, outra à esquerda, mas já quero dizer que está aqui conosco o Daniel Nunes, né, que é o nosso homem de propaganda, né, fotógrafo, e que também trabalha com filmagem e que está aqui filmando este momento especial do 27º aniversário da igreja. Também está conosco o pastor Jaci Bandeira, grande amigo e companheiro que não nos abandona, está sempre ao nosso lado, e eu sinto honrado, pastor Jaci, por ter a sua pessoa aqui ao nosso lado nesta manhã, neste programa de Novas de Alegria. E está aqui ao meu lado cantor Valdir Roxo, cantor e também empresário ali da cidade de Xangri-Lá, Rainha do Mar, vereador 2 vezes, candidato a deputado federal, a prefeito e, o mais que importante, servo do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meu irmão Valdir. Paz do Senhor, pastor Antônio Magno, a todos os irmãos aqui na mesa da rádio, irmão Daniel, que está na filmagem, fazendo seu trabalho, pastor Jaci, nosso amigo, onde estamos lá hospedados, meu grande amigo, irmão, Dr. Marcos Jones. Quero saudar a todos os irmãos, amigos, ouvintes dessa programação da Rádio Liberdade, o programa Novas de Alegria, que acontece todos os domingos, né, pastor Antônio? Todos os domingos. Glórias a Deus. Pois nós estamos ali mais uma festa da Igreja dos Gideões, aqui em Canguçu. É o 27º aniversário desta igreja, que ontem à noite foi uma grande bênção para a glória de Deus. Foi algo tremendo, né? Glória a Deus, a glória desceu aleluia sobre a igreja, né? Realmente surpreendeu a presença de Deus. Milagre extraordinário aconteceu muitas ali, curas, né? Muitas curas. E hoje à tarde não vai ser diferente, assim como à noite. Eu quero, pastor Antônio, deixar aqui os meus sentimentos também para a família do saudoso pastor Geni Borges, né? Quero deixar um abraço para o pastor Daniel Borges, que é filho dele, né? Daniel, pastor Daniel. A Daniela, que é uma neta, né? Uma neta moça muito abençoada. Que canta. Toda essa família dos Borges aí, do Faxinal. Eu quero deixar também meus sentimentos. Eu não pude estar presente no dia do velório dele, é claro, mas Deus sabe de todas as coisas e Deus recolheu para si, com certeza ele está num bom lugar com Jesus, a família que serve a Deus sabe disso. Então quero deixar aqui o meu sentimento para essa família Borges, que perdeu um grande guerreiro da obra de Deus, mas não perdeu, mas se entregou para Deus porque ele já era de Deus, né? Eu quero, Deus me trouxe a memória aqui, pastor Antônio, me foge o nome desse irmão, agora aqui, comentamos antes e depois me fugiu, aquele que fez o programa aqui no rádio. Nós tínhamos aqui, anteriormente no teu tempo, aí o Dinael. Dinael. Eu quero deixar um abraço para o irmão Dinael, aonde ele estiver ouvindo a programação, ou alguém da família, ou amigo chegado, é um pedido que eu, Valdir Roxo, estou fazendo para você. Se ele não estiver escutando, diga por gentileza que eu deixei um abraço para ele, viu? E confesso que estou com saudade dele. Não vi ele por aqui, vim 2 vezes, e não sei se ele está morando aqui ainda na cidade, mas por onde que ele esteja, transmita para ele esse meu abraço, que é um abraço caloroso na pessoa de Cristo Jesus, viu? Muito obrigado
e com certeza o nosso irmão Marcos também vai dar a sua participação. Graças a Deus, ouvimos aí então a participação aí especial, e no final vou reservar uns 7 minutos para tu trazer a palavra, pregar a palavra de Deus, viu, irmão Valdir? Porque aqui, do outro lado, aqui está o nosso amigo evangelista e também advogado, que é um menino que eu conheci desde pequeno. Ontem ele fez me lembrar uma coisa que eu não me lembrava mais, que eu era conhecido como Silas aí em Capão da Canoa. É verdade, é verdade. Paulo e Silas, nós tínhamos uma dupla, né? Eu lembro muito bem desse apelido, vamos assim dizer, né, que o próprio povo que colocou em função do tamanho da obra, da envergadura da obra que Deus começou, não somente em Capão da Canoa, pastor Antônio Magno, mas em todo o litoral norte, através de tu e do Paulo Santos, né? Que foi uma explosão na época, né, que a gente nem sabe explicar, né? Isso com certeza não foi mérito nem meu, nem do Paulo Santos, mas foi um momento assim que Deus tomou dois jovens na época para fazer um trabalho especial na obra missionária. E eu fiquei muito feliz aí, porque era um menino aqui, o Dr. Jones, era um menino, mas ele se lembrou-se, porque certamente ficou uma marca, né? Doutor, eu quero que tu traga a tua saudação, depois eu faço alguma pergunta. Eu quero, nesta oportunidade, no estúdio desta emissora, cumprimentar o nosso pastor Antônio Magnus, e assim, nessa saudação, eu cumprimento a todos os demais presentes nesse estúdio, e também a todos os irmãos, amigos, ouvintes, aqueles que já são evangélicos, aqueles que ainda não se decidiram por Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, não importa a tua fé, não importa a tua religião, não importa aonde tu te reúne. Nesta manhã eu quero, nesta oportunidade, dizer que assim como um dia Jesus Cristo teve misericórdia da minha vida e entrou lá na minha casa e me resgatou de um mundo de miséria e sofrimento, e hoje, pela glória de Deus, pela bondade do Senhor, muitas pessoas, em função da minha profissão, do meu cargo, eles me chamam de doutor. Mas isso para mim não é nada. Eu choro na presença de Deus. Glória a Deus. Quando alguém me chama de irmão e diz: meu irmão Marcos, Jesus nos uniu pelo seu Espírito. É isso que me faz estar aqui nesta manhã. Não é profissão, não é cargo, não é sabedoria humana. Para a glória de Deus, eu digo para os irmãos, que Deus levantou um menino da miséria, que passava fome, um menino aleijado, que andava de pé no chão, pé descalço, porque tinha os 2 pés retorcidos para trás. Mas Deus fez uma promessa para mim, e me disse: tu não vai andar descalço a vida toda, e eu vou te colocar entre os maiorais dessa terra. E para a glória de Deus, eu já tive a oportunidade de falar esse evangelho para governadores, para presidente de assembleia, para senador, para deputado federal, para prefeitos, para grandes empresários. Deus, pela minha profissão, tem colocado em alguns lugares que outras pessoas não podem ir, pastor Antônio Marcos. E eu aproveito essa oportunidade. Glória a Deus. E eu estou muito feliz com Cristo neste lugar. Doutor Marcos, me permita dizer assim, porque pelo o respeito que eu tenho por você, eu, quando chego em Capão da Canoa, me informo com pessoas ali e percebi que tu é um dos conceituados e um dos melhores advogados, e as pessoas às vezes chegam no teu escritório e você não tem mais como atender, as pessoas às vezes ficam esperando 30
dias para ser atendido depois por você, devido ao seu trabalho muito sincero e muito bem feito, né? Mas isso é um reconhecimento meu, né, para a glória do Senhor Jesus. Tu já deu um tópico aqui, aonde eu ia te perguntar, como foi a infância deste que hoje é Dr. Marcos? Como foi a infância? Não foi, pelo que eu ouvi aqui, não era o filhinho de papai, né? Pastor, amigos, irmãos, Glória a Deus. a minha infância foi daquelas infâncias em que muitas vezes reviramos lata de lixo, muitas vezes chegamos nas casas de veranistas na cidade de Capão da Canoa, pegando um copo de iogurte pela metade para poder matar a nossa fome. Muita dificuldade, pastor, muito sofrimento. Jamais alguém imaginaria que nós pudéssemos chegar aonde nós chegamos hoje. E eu mesmo digo para o Senhor: ó Jesus Cristo, só a tua misericórdia. Eu sei que eu não tenho capacidade, eu sei que eu não tenho sabedoria, eu sei que pela minha própria força jamais eu alcançaria os lugares aonde tu tem me colocado. Há poucos dias atrás, pastor Antônio Marcos, em Capão da Canoa, no dia 30 de outubro, às 18 horas, estavam reunidos no plenário da Câmara de Vereadores os 3 juízes da comarca, aproximadamente 100 advogados, 2 desembargadores e um juiz corregedor do Tribunal de Justiça. E para a glória de Deus, eu fui escolhido para falar naquela tribuna e levar os anseios de toda a comunidade jurídica do nosso município. Em outros tempos, eu era só um menino juntando lixo. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, me fez uma promessa. Eu acreditei nessa promessa. E ao acreditar nessa promessa, eu me apeguei a ela, dizendo: Senhor Jesus, eu creio no que tu está me falando. E hoje eu glorifico a Deus por essas coisas que têm acontecido na minha vida. Passei muita fome. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, nós na volta de uma mesa, sem ter o que comer. Vendi jornal a partir dos 8 anos de idade. Vendi pastel de balaia. A minha mãe fazia pão caseiro, sonho, doce, salgado, vendendo nas obras da construção civil. Para chegar no final do dia e ter 4, 5 reais de lucro. A mãe separava a metade para comprar 1 quilo de farinha e os ovos para fazer o pão para vender no outro dia. E hoje, para a glória de Deus, Deus tem nos dado condição de nós estendermos a nossa mão para muita gente, porque o nome dele sempre será glorificado na nossa vida. Graças a Deus. Então, temos aí vendo, amados irmãos, um homem que acreditou na promessa, né? Que acreditou na promessa. Pelo que eu ouvi o testemunho, essa promessa surgiu quando tu tinha 6 anos, né? 6 anos de idade. 6 anos. Eu lembro desta festividade com Eliel Rosa, né? Pastor, na época, pastor Laurentino, né? Pastor Laurentino. E o senhor lembra, pastor, o senhor estava lá e foi bom que o senhor fez essa menção, porque naquela ocasião, a igreja, a Assembleia de Deus lá na RS 407, toda segunda-feira, fazia um sopão. E nós morávamos a aproximadamente 10 quilômetros da igreja. E a gente ia a pé buscar aquela sopa. E era um baldinho de 2,5 litros para cada um. Mas a nossa miséria era tanto que nós pedimos para o pastor Laurentino: dá 2 baldinhos para nós. E ele dava 2 baldinhos. Eu lembro dessa época da sopa, era fila.
e nós fazíamos aquela sopa. O objetivo era dar sopa para as crianças e levar elas a fazer uma oração, né? Fazer uma oração com as crianças antes de dar a sopa. Então, olha só, e essa sopa e essa oração tem um fruto grande, né? Fruto grande. É lindo, né? O irmão Valdir, que coisa maravilhosa. Então, ele, nesta festividade aí, foi aonde Deus usou o pastor Eliel para dizer que Deus estava olhando para a minha vida. Mandou eu vir no meio do corredor, eu com 6 anos de idade. E eu ali um pouco envergonhado, porque era uma festividade, era um congresso. Todos os irmãos bem vestidos, de paletó e gravata, com o seu calçado nos pés. E eu ali de pé descalço, porque eu não podia calçar até os 11 anos de idade. Enquanto Deus não fez um milagre e não me curou, eu não conseguia usar calçados. Eu ia para a escola de pé no chão, pé descalço, caminhando. Muitas vezes o cascalho, naquela época as ruas não eram pavimentadas, não tinha calçamento, não tinha asfalto. Elas tinham um saibro, e aquela pedrinha fina do saibro, ela entrava na sola do meu pé, e aquilo cravava, e eu ia me arrastando, chorando de dor. Mas eu ia para a escola. E aí o pastor Eliel Rosa disse para mim: menino, Deus vai fazer um milagre, vai curar os teus pés. E tu serás respeitado, não só nesta cidade, mas aonde tu botar o teu pé, tu vai ser respeitado, porque Deus vai te levantar no meio dos grandes. Eu confesso aos irmãos que eu não estava preocupado com nada. Eu nunca tive sonho de ser nada na minha vida, nunca tive desejo. Mas quando ele falou que eu ia usar calçado, quando ele falou que eu ia usar calçados, irmãos, um menino de 6 anos que nunca conseguiu botar um chinelo havaiana no pé, eu olhei para o céu e disse: Jesus, eu estou acreditando no que esse homem está falando. Eu estou acreditando. Cheguei em casa e falei para minha mãe: pode comprar o meu calçadinho, mãe. E a mãe disse assim: nós vamos reunir a família. Porque a pobreza era tão grande que para comprar um calçadinho para um filho, reuniram a família, irmãos. E foram até lá em Capão da Canoa, perto, irmão Valdir, tu conhece, perto da antiga garagem da Capão Tour, tinha o seu Nelson Sapateiro, falecido. Exato. Eu acreditei que Deus ia me botar um calçado normal nos pés. Mas eles, para não frustrar o sonho daquele menino, foram até o seu Nelson Sapateiro, juntaram toda a família e mandaram fazer uma sandalinha adaptada para o meu pé. Usei um dia só e disse: não foi isso aqui que o homem falou. O homem falou lá na igreja que os meus pés iam endireitar. Ele não falou que ia mandar um calçado para formatar no meu pé. E eu acreditei nisso. E quando eu tenho 11 anos de idade, eu estou andando num gramado, próximo do bairro Santa Luzia, e espeta um espinho, uma roseta no meu pé. E eu sinto que eu não conseguia mais pisar com o pé no chão daquela forma. E o meu pé foi... Eu lembro que tu tinha os pés tortos para trás. Virado para trás. Me perdoa até dizer, nós, a gente se criamos meio perto. É verdade, na época eu não conhecia Jesus, nós corria, jogava bola e se divertia, jogava taco. Né? E ele não podia, porque ele tinha os 2 pés voltados para trás, ele corria assim, ó. Entendeu? Então, ele na realidade, tu pisava com a parte do lado do pé no chão e a sola do pé era virada para cima. A sola era virada para cima. Os 2 pés para trás, ele caminhava e assim. E os dedos eram virados para trás. Eu lembro. Eu tenho a foto lá em casa, ainda, de quando eu tinha os pés. Às vezes as pessoas não acreditam no milagre de Deus. Eu tenho a foto. Sabe o que eu te vi, pastor Mário? Dr. Marcos, que eu fui voltar a te rever depois que eu já era vereador, que daí tu era diretor já da Câmara de Vereadores, da Câmara de Capão da Canoa, e estava já na época fazendo faculdade de Direito. Sim, né? Foi ali quando eu voltei a memorizar quem era tu,
Quem era tu? Que E eu não daí já lembra- calçava. Não, é que eu não lembrava que ele Já era. estava que, de me sapato permita, normal. me perdoa de eu Sim. te dizer, nós chamávamos de aleijadinho, nós. É verdade. Nós, crianças, me perdoa. Eu sei que essa palavra é muito forte, viu? E Mas nós quem temos testemunhando a do que gente só Deus tá faz. testemunhando. Quem tem uma Mostrando. deficiência física, uma necessidade especial, não se ofenda porque eu estou falando aqui, né? Porque hoje até proibido é de falar assim, É tu sabe, verdade. né, doutor? Tem conhecimento disso. Então, mas nós chamávamos ele de aleijadinho. Entendeu? Ele não servia no time de futebol para nós. Ele não tinha lugar. Ele queria jogar bola, claro que ele queria. Mesmo daquele jeito, correndo, daquele todo desajeitado, né? Mas ele não servia. E passou-se os anos. Eu vim embora de Capão da Canoa para Rainha do Mar, que daqui em torno de 15 quilômetros, quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Depois de muitos anos, eu voltei a conhecer ele. Mas uma das coisas, pastor, que me chamou bastante atenção na vida do pastor, do Dr. Marcos, foi um testemunho que ele deu, que alguém de conhecimento jurídico que está conhecendo, que está escutando essa programação, eu quero que você preste atenção nisso, que aconteceu. Isso é a nível de Brasil. Brasil. Ele foi manchete mundial. Mundial. Né? O Dr. Marcos Jonas. Porque o menino de onde ele veio, da pobreza, que vendia marisco no braço, o paninho, vendia puxa-puxa, vendeu o pastel nas obras e coisa e tal. Ele tem mais ou menos uma história parecida com a minha. Né? E chegar onde ele chegou, quando ele foi fazer A prova da OAB. a prova da OAB, que é a carteira definitiva do jurídico, tu competiu com quantos mesmo? 300 mil. 300 mil. Em todo o Brasil. 300 mil em todo o Brasil nesse curso, nessa diplomação definitiva. Sabe quem ele foi desses 300 mil? Glória a Deus. O número 1. Glória a Deus. Acredite se você quiser. Ele foi o número 1. Glória a Deus. Ele competiu contra 300 mil pessoas, colegas, que estudaram, que se aperfeiçoaram, porque a prova é danada. Tem gente que se forma e não consegue passar na prova da OAB, tu sabe disso, É né? verdade. E ele luta, é como você faz a carteira de motorista, é mais ou menos esse estágio. Isso. Tu passa num estágio e roda no outro e nunca consegue. Ele conseguiu, ele foi o número 1. Agora me chama a atenção aqui, eu vou chamar a atenção Só pode aqui ser Deus, né? para os nossos ouvintes. Eu vou chamar a atenção aqui para os nossos ouvintes. Nós estamos trazendo esse testemunho tremendo. E eu quero dizer para o pai e para a mãe que está me ouvindo aí, a importância de levar a criança na igreja. Amém. Pois, Oh, olha bem, oh. amados, alguém levou esta criança na igreja com 6 anos. E aos 6 anos ele recebeu uma promessa de Deus. Olha aí. Quando foi levar essa criança para a primeira vez na igreja para receber uma bênção, meus amados irmãos, não tinham o que comer. Hoje vocês estão ouvindo aí o testemunho do que Deus faz. Amados, quando você deixa de levar a criança na igreja, porque às vezes ele dificulta às vezes a segurar uma criança no banco, você está talvez impedindo uma grande bênção, um grande ministério. E aí faz me lembrar o seguinte, amado, que Deus falou com uma criança, né? Era uma criança, mas Deus tinha uma palavra para a criança. De repente, ouvinte, você que está me ouvindo, Deus tem uma palavra nesta tarde para esta criança que está aí na tua casa, viu? Eu quero convidar você para as 2h30 estar conosco em nossa igreja sede, ali na José Bonifácio 312, aonde estará o Valdir Roxo e o Dr. Marcos estarão cantando e testemunhando e pregando e orando pelas pessoas enfermas. E Deus tem uma palavra também para este menino, para esta menina. E tem uma palavra para você, amado ouvinte. As horas passam, mas, Dr. Marco, você chegou a receber algum milagre depois de moço na tua vida? Jesus chegou a fazer algo para você, particularmente? Algum dia você teve alguma enfermidade que chegou a ser curada? Tem alguma prova de que Deus pode fazer isso contigo também? Amém, meu pastor. Eu tive, infelizmente, câncer no meu ouvido direito. Tenho todos os exames lá na minha casa. E quando eu estava com esse câncer e eu frequentando os médicos,
a última doutora que me atendeu, ela disse: seu Marcos, eu não posso operar. Se eu operar, essa sua enfermidade ela é muito invasiva. Esse é o termo que os médicos usam. Quem tem enfermidade sabe que os médicos dizem isso. A tua enfermidade é muito invasiva. Ela já atingiu os ossos do teu crânio. E se nós operarmos vai ser pior. Então nós vamos estancar, nós vamos conter essa enfermidade através de medicamentos e com alguns curativos. E de repente a minha esposa toma uma decisão com Deus e diz: eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou passar 90 dias, 3 meses, todos os dias. Durante esses 90 dias, ela acordava de madrugada e orava sozinha ao lado da cama. E eu ali dormindo, mas eu via que ela acordava. E todos os dias, durante esses 90 dias, ela acordava pela manhã e não colocava nem alimento nem água na sua boca. Ela estava orando e jejuando num propósito. E de repente nós estamos num culto. Muitas vezes a pessoa diz: o culto Deus só opera, só faz milagre quando tem muita gente. Nós estávamos num culto lá na Rainha do Mar. O irmão estava pregando a palavra, tinha 11 pessoas no culto. Só para os irmãos terem uma ideia, só a minha família estava naquele dia, eu e a minha esposa, com mais 4 filhos, já era 6 pessoas. Então quem não era meu parente, era mais 5. O irmão Valdir, a irmã Nair, o irmão Alcides na guitarra, o pastor Benedito e o pastor Luiz Cruz. 11 pessoas, não esqueço até hoje. E o irmão Valdir teve uma revelação de Deus que a minha filha estava com infecção e seria curada. Quando ele orou por ela, eu senti um estouro no meu ouvido direito. A partir daquele momento, irmãos, Glória a Deus. eu era surdo e eu tinha câncer no ouvido. Eu fiquei instantaneamente curado. Quando eu cheguei em casa e eu disse para minha esposa o que aconteceu, ela se jogou no chão, chorando. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. E glorificando a Deus, porque eu estava curado. Eu tenho os exames lá, eu nunca mais voltei ao médico, eu não tive que tomar remédio, eu não tenho que fazer nada. Eu fui radicalmente curado. Glória. Deus tem feito tantas coisas na minha vida, pastor, tantos milagres, que às vezes a gente passa por certa necessidade e alguns têm o hábito de se queixar. Eu agradeço a Deus, porque quando eu aceitei esse Jesus, eu tinha uma bicicleta vermelha, como eu disse ontem para os irmãos, uma bicicleta vermelha, uma Monarch, barra forte, circular. E quando eu aceitei Jesus, Jesus Cristo me fez muitas promessas. E uma delas, certa ocasião, um pastor pregando me chamou e disse: irmão Marcos, era um domingo à noite, aonde está o teu carro? E eu mostrei para ele: é aquela bicicleta ali, ó, cadeada na frente da igreja. E ele disse: amanhã, segunda-feira, um homem vai te procurar. E este homem vai te dar um carro. Eu ganhei um Voyage 1988. Isso que eu estou falando para os irmãos aconteceu em 1992. Ele me deu um carro com 4 anos de uso. Seria o mesmo que hoje tu ganhar um carro 2010. E ele me fez tudo quanto é proposta. Eu disse: eu não tenho dinheiro para comprar. Ele fez todas as propostas, irmãos, para mim comprar o carro e vender barato. E eu fui dizendo que não tinha dinheiro, que não tinha condição. E eu sabia que Deus tinha algo naquele veículo. E Deus foi falando com ele. E quando eu disse assim: eu não tenho condições de assumir nenhum compromisso, porque se eu assumir uma conta eu pago, e eu não vou assumir uma conta que eu não tenho condições de pagar. Ele jogou a chave na minha mão e disse assim: então te some da minha frente. Glória a Deus. Olha só, a promessa de Deus do menino para 6 anos ainda estava funcionando. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu sei algo que você pediu para Deus para provar, né? Para provar que realmente Deus estava contigo no teu ministério, que ia te usar, né?
tu fizesse uma prova com Deus. Fiz Parece que aconteceu algo importante. Glória a Deus. E eu acho que foi uma marca no teu ministério. Como aconteceu essa prova? Tu queria que Deus mostrasse que realmente era contigo, né? E tu disse, Deus, você me coloca alguém na... Como é que foi essa situação? Foi tremendo, né, irmão? Glória a Deus. Irmãos, vocês que são crentes, e quem não é crente, eu vou dizer o seguinte. Glória a Deus. Eu sou um advogado, eu tenho plena faculdade mental funcionando. Graças a Deus eu tenho uma memória muito boa. Eu tenho ações muito grandes que eu já ganhei. Eu sou procurado, como disse o pastor Antônio Magnus aqui, por muita gente. Eu tenho cliente agendado para o ano que vem, porque eu não tenho mais tempo de atender ele esse ano, para a glória de Deus. Mas todo crente, que ele diz que é crente, ele tem que carregar com ele um pouco de loucura. Se ele disser para mim que é crente e não é louco, eu só tá te faltando algo. Tem que ter umas como Jesus disse pro moço, ainda te falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Ainda te falta alguma coisa. E eu tô carregando comigo as minhas loucuras. E o irmão disse assim, irmão Marcos, Deus está me revelando que vai te dar o dom de cura. E eu acreditei nisso. Glória. Mas nada de especial havia acontecido comigo. E eu disse, Senhor, eu preciso de uma prova que tu está me usando nesse ministério. Me mostra alguma coisa, faz alguma coisa extraordinária na minha vida. Eu não quero orar porque tenho dor de cabeça. Eu não quero orar por uma gripe, eu quero orar por algo extraordinário. E eu estava na casa do pastor Antônio Nunes, lá em Capão da Canoa, na Avenida Otávio Rocha. E quando o pastor Antônio Nunes, estamos tomando um cafezinho à tarde, chega uma família desesperada, chorando. Quem já passou por isso sabe. O hospital dá um papelzinho, que é o encaminhamento do óbito. Antes de tu fazer o atestado do óbito de alguém que morreu, tu recebe lá no hospital a causa mortis, um papelzinho amarelinho, em que o médico assina como responsável de que alguém morreu. E aquela família está com aquele papelzinho na mão, e a criança está lá na sala da casa. E estão nos preparativos, falta fazer o atestado de óbito e ir na funerária. E era o único filho daquele casal. Uma criança. E eu disse, meu Jesus, eu quero fazer uma prova contigo. Tu disse que ia me usar nas tuas mãos, então faz esse milagre. Por misericórdia dessa família, dessa criança. E o pastor Antônio olhou para mim e disse, irmão Marcos, tu tem fé? Eu disse, eu tenho. E saímos eu e ele. E fomos na rua. Quem mora ali em Capão da Canoa, quem mora em Xangri-Lá, quem conhece, que nem o pastor Antônio Magnus sabe, que tem o Salão Vida Nova e na esquina tem o Mercado do Leonardo. Passando o Mercado do Leonardo, 5 casas para frente em direção à Vila São Jorge. Rua da Pescaria. A Rua da Pescaria. Tá ali aqueles irmãos daquela casa, aquelas pessoas, aquela criança morta. Nós chegamos lá. E eu havia lido na Bíblia, irmãos, que o profeta se deitou sobre um menino, orou. O profeta Eliseu orou e a criança ressuscitou. E eu cheguei lá e eu disse para os irmãos, e eu confirmo aqui diante de Deus, me deu um pavor tão grande. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Essa criança está morta, que loucura é essa que eu estou fazendo? E eu me deitei, irmãos, sobre aquela criança e disse, Jesus, eu creio no teu milagre. Eu creio que tu pode restaurar essa vida. Eu creio que tu pode trazer essa criança de volta. E eu comecei a falar algumas coisas na minha oração. E quando eu noto, irmãos, está todo mundo chorando na minha volta. E eu sinto aquela pressãozinha de 2 bracinhos empurrando a minha barriga para cima. E eu olho, eu estou deitado em cima de uma criança viva, dizendo, mãe, eu estou com fome, mãe, eu quero comida. E eu me levantei e comecei a glorificar a Deus. E esse é um marco no meu ministério, que aquela criança ressuscitou. E o pastor Antônio Nunes, que é vivo até o dia de hoje, estava junto comigo. A família está lá em Capão, a criança está viva, é um moço, para a glória de Deus. Irmãos, não há impossível para Deus. Meus amigos, eu não me interessa o teu problema, a tua dificuldade. Não me interessa se tu é pobre, se tu é rico. Não me interessa o que tu tens, se tu tens estudo, se tu não tens, se tu tens faculdade. Não me interessa o que o diabo está falando, o que não vai acontecer na tua vida. Eu te digo,
Confia no Senhor Jesus. Ele é o milagre que falta na tua vida. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Amados, há muito testemunho que eu gostaria, muitas perguntas a fazer, que ia marcar essa programação. Glória a Deus. Mas o horário, falta 3 minutos. Só 3 minutos. O técnico está dando mais 5 minutos lá. O técnico está dando mais 5 minutos. E nesse minuto aí, eu vou pedir para o meu técnico, a hora que ele aparecer ali, porque tem um hino que eu gosto muito, que eu chorei muito, que é o Testemunha, né? Testemunha. E a hora que o técnico chegar ali, eu vou pedir para ele rodar parte deste louvor. Talvez você não me conheça, nem sequer meu nome ouviu, mas eu quero testemunhar algo que meus olhos viram. À beira de um tanque Betesda estava ali uma grande multidão, aleijado, cego, mudo e surdo, esperando o momento da agitação. De tempo em tempo o anjo do Senhor movimentava aquelas águas, e o primeiro que ali descesse era curado de todo mal. Eu vi um cego sendo empurrado, quando ele tocou naquelas águas, saiu gritando de alegria: em nome do Senhor eu já estou curado. Eu vi um paralítico mergulhar nas águas, saí saltando e dando glória. Eu vi também o mundo falar, o surdo ouvir naquela hora. Mas a cena que me marcou não foi o tanque de Betesda, foi um homem diferente. Seu rosto brilhava mais que a luz, passou no meio da multidão e foi até um homem aleijado, que havia 38 anos que ele estava ali deitado, e lhe perguntou: queres ser curado? E quando me virei pra ver sua resposta, ele estava andando com a cama nas costas. E eu gritei: aqui, ele vai operar, ninguém vai impedir. Um terremoto, tudo aqui vai abalar. É uma explosão de bênção aqui nesse lugar. Uma porta de milagres já se abriu aqui. A tua enfermidade hoje vai ter fim. Desenganado, recebendo a cura agora. Está caindo aqui uma chuva de vitória. Mas a cena que me marcou não foi o tanque de Betesda, foi um homem diferente. Seu rosto brilhava mais que a luz, passou no meio da multidão e foi até um homem aleijado, que havia 38 anos que ele estava ali deitado, e lhe perguntou: queres ser curado? E quando me virei pra ver sua resposta, ele estava andando com a cama nas costas. E eu gritei: o homem dos milagres está passando aqui. Ele vai operar, ninguém vai impedir. Um terremoto, tudo aqui vai abalar. É uma explosão
Graças a Deus, nosso técnico ali mandou dizer que tinha mais 5 minutos, ainda temos 3 minutos. Então, nesses 3 minutos que nossos amigos nos cederam aí, nós vamos pedir para o Valdir transmitir uma palavra e orar por todas as pessoas necessitadas. E Jesus vai tocar a sua vida aí aonde você se encontra. Glória a Deus. Eu quero ler uma passagem da Bíblia Sagrada com você que está aí na sua casa, perto do seu receptor. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, e verso de número 5, que nos diz assim: vendo-lhe a fé deles, disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Louvado é o nome santo do Senhor. Eu quero aqui também, amado pastor Antônio Magno, Marcos, deixar o meu abraço para o pastor João Bandeira, ao missionário Ivan, nosso companheiro, Amém. que está conosco, né, irmão Marcos, nessa caminhada, o missionário Ivan, que está lá na casa do pastor João Bandeira, com certeza deve estar escutando essa programação. Este ano, o missionário Ivan viajou bastante comigo, foi um dos missionários que mais viajou comigo na minha trajetória. E só esse ano de 2014, eu já fiz mais de 100 agendas. Por muitos lugares nós já estivemos fazendo a obra de Deus. Bastante corrido este ano o nosso ministério. E eu tive o privilégio nesse ano de 2014 assistir muitos milagres, pastor Antônio, que Jesus fez na vida das pessoas, transformando vidas, restituindo relacionamento, casamentos que já tinham se desfeito, e é isso que Jesus vai fazer agora, através dessa oração. Amém. Dando saúde para quem tinha doença dentro do estômago, que jogou para fora, para a glória de Deus. Jesus curou um médico na cidade de Barracão, quando que nós estávamos numa oportunidade falando a palavra de Deus, entrou aquele cidadão, pastor Jaci, dentro da igreja e sentou na última cadeira da igreja. E eu não sabia que o homem era médico, nem era nada disso. E Deus, quando avistei aquele homem, Deus me deu uma revelação daquele homem. E quando falei, aquele homem caiu com os 2 joelhos no chão, pedindo misericórdia para Deus, e naquela noite Jesus curou o médico. Depois ele recebeu um telefonema de caráter de urgência, urgentíssima, que tinha que ir no hospital. Ele saiu fugido para ir receber a benção. Depois tomei conhecimento que o pastor da igreja era enfermeiro e havia lhe convidado. Diz que ia estar uma pessoa de Deus ali, que Deus ia falar com ele. Pois quando ele botou o pé dentro da igreja, Deus já falou na hora, e Deus fez um milagre na vida daquele homem. Deus fez tantos milagres nessa caminhada, psicólogo e professor, professora sendo libertos, empresários sendo libertos. Em todos os lugares que andamos eu pude ver, para a glória de Deus, muitos milagres de Jesus nesse ano de 2014 que Deus fez através do nosso ministério. E eu estou crendo agora na oração que eu vou fazer agora, em nome de Jesus Cristo Salvador. Você que está na sua casa, já desesperançado, já desesperançada, na última da depressão, tomando 3 medicamentos para dormir e não consegue dormir, em nome de Jesus, agora você vai dormir em paz, sem necessidade de um medicamento sequer. Essa doença que está dentro do teu estômago, está nos rins, que você está fazendo hemodiálise, em nome de Jesus vai haver transplantes de rim nesta manhã, porque Deus é todo poderoso e vai curar você para a glória do seu santo nome. O teu casamento que está rompido, Deus vai restituir agora. Teu esposo vai voltar, tua esposa vai voltar a amar você, vai entender o teu ministério, porque Deus vai fazer um milagre. Glória a Deus. Fecha os teus olhos aonde tu estiver agora. Te encosta perto do rádio, porque a mão de Deus está aí. Charai, tu me declai, sou em terra da sé. Em nome de Jesus agora, meu Senhor,
aqui nesta emissora Liberdade. Deus de poder e de glória, eu te peço o teu milagre agora. Entra no estômago desse homem, arranca essa doença que está aí. Aleluia. Arranca esse câncer, essa enfermidade. Arranca agora para a glória do teu santo nome. Entra nos processos sanguíneos desta mulher. Faz a transfusão de sangue agora, Senhor. Queima a doença, a bactéria, o vírus, Senhor. Em nome de Jesus, agora arranca essa enfermidade daí. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, devolve os rins para esta vida que está com seus rins comprometidos, que está sobrevivendo através de hemodiálise. Em nome de Jesus agora, Senhor, restitui os rins dessa pessoa agora, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, esse casamento que foi rompido, Senhor, em nome do Senhor, restitui agora. Este filho que está drogado, que entrou pelo mundo do crime, liberta agora, enxuga a lágrima desta mãe, responde a oração desta mulher hoje. Tu tem promessa, em nome de Jesus agora, eu decreto milagre sobre a vida deste moço, eu liberto em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, e eu repreendo as doenças, as enfermidades, e declaro a todos os ouvintes, irmãos e irmãs, amigos católicos, sendo curado agora para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, agradecemos aí o nosso amigo Salazar, que Glória deixou a nós Deus. cruzarmos um pouquinho aqui, né? A pessoa junto com o técnico de som aí. Deus abençoe vocês. Nosso abraço aí para a Regiane, que acabou de nos ligar, dizendo da sua vontade de estar no culto, mas que não poderia. Deus abençoe você também. Estamos indo embora. A paz do Senhor a todos, os irmãos. Meu agradecimento, Valdir, agradecimento ao Dr. Marcos. Pode saudar os irmãos aí da... Pastor Antônio Magnus, meus irmãos, meus amigos, ouvintes dessa emissora, o meu muito obrigado a todos vocês, mas especialmente a Deus, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje com os irmãos. Valdir. Obrigado, pastor Antônio, obrigado a toda a propriedade dessa emissora, que Deus abençoe e abençoe. Amém. Muito obrigado a todos, paz do Senhor, e até domingo que vem, se Jesus não tiver voltado. Paz.